Pegando a pergunta, o que acontece nesse período? Você vai ter o cordeiro, quando ele está com 100 dias de idade, esse cordeiro, a gente está considerando um cordeiro que nasceu com 4 quilos, tá? Então, para alinhar com todo mundo, é o seguinte, a gestação da ovelha dura 150 dias. Quando ela entra nos últimos 50 dias, a gente chama de terço final, também conhecido como pré-parto. Esse manejo de pré-parto, ele vai influenciar no peso ao nascimento do cordeiro. Isso por quê? Porque quando a ovelha está com 100 dias de gestação, o cordeiro está com 30% do peso ao nascimento dele. Então, do que ele nasceu, ele está pesando, ele está com só 30%. Nesse período, ele vai ter um aumento de 70% do seu peso de nascimento. Então, aqui o cordeiro está com 1,2, vai passar 50 dias, ele tem que chegar em 4, chegar até 4 quilos. Então, aí começa a ficar mais claro o tamanho do desafio nutricional que é para você fazer o cordeiro seu atingir esse peso ao nascimento ótimo. A gente chama que é o peso ao nascimento de acordo com a genética do seu plantel. E sem ter esse manejo de pré-parto, provavelmente o peso ao nascimento dos seus cordeiros vai ser mais baixo e isso acarreta em algumas consequências não benéficas para a produção desse cordeiro precoce. Vantagens do pré-parto. O que tem de vantagem nisso? Tem o peso ao nascimento do cordeiro, você vai aumentar esse peso ao nascimento. Quando o peso ao nascimento do cordeiro é maior, diretamente a taxa de mortalidade nos primeiros dias de vida diminui, porque é um cordeiro que nasce com maior vigor. Se o cordeiro nasceu maior, provavelmente a matriz também tem uma maior produção de colostro, que vai segurar para ele uma imunidade. Todo aquele vigor nos primeiros dias vai possibilitar que ele vá até a mãe. Se for uma matriz um pouco menos habilidosa, ele ainda consegue ter ali o consumo de leite até ter uma padronização dessa relação ali mãe-filho. Então esse vigor que a gente chama do cordeiro, ele acaba sendo importante para a longevidade dele e da produtividade. E depois aqui você vai ter esse aumento produtivo do cordeiro ao longo do ciclo exatamente por isso. Que é um cordeiro mais saudável, ele vai ter um consumo de leite de acordo com o que a matriz produz, que ela vai produzir bastante, porque é uma matriz que trouxe um cordeiro grande, está numa condição corporal boa, e junto disso, esse cordeiro com maior vigor, ele tem uma maior tendência a ir procurar o concentrado, repetir as ações de outros cordeiros, vai ficar mais no bando ali, não vai ficar isolado, aquele cordeiro mais triste, fica no canto e tal, e isso sim vai acelerar o desempenho dele. Bom, passado o período de pré-parto, o cordeiro nasceu, vamos encarar esse período como recém-nascido, os primeiros 30 dias do cordeiro. O que acontece? O cordeiro ele passa pela colostragem, pela amamentação em si e o início de consumo de concentrado. Então, aquilo que eu já falei no pré-parto. Esse cordeiro vindo acima aí, de 3,5 kg, pelo menos, a tendência é que a colostragem dele seja melhor, a amamentação também, e esse início de consumo de concentrado aconteça mais cedo, que vai favorecer um ganho de peso melhor desse animal. Nessa parte de recém-nascido, vamos alinhar aqui também o uso do creep feeding, que foi o que a gente conversou no grupo também essa semana já e outros momentos anteriores. O creep feeding nada mais é que ele é um alimentador privativo de baixo custo e excelente retorno, então alto custo-benefício, porque você vai permitir que os cordeiros tenham acesso a essa dieta de qualidade que é específica para eles, e aí sim eles vão poder expressar todo o potencial produtivo que a genética do seu plantel entrega para ele. O que acontece no período do cordeiro recém-nascido? Um resumão aqui. O cordeiro nasceu, primeiro dia, ele vai ficar 30 dias nesse manejo de recém-nascido. Vamos chamar as características importantes a serem avaliadas nesse período de recém-nascidos, primeiros 30 dias. O cordeiro, ele tem uma alta conversão alimentar, é o momento de maior conversão alimentar dele, então o que ele come, ele ganha, bem diretamente assim. Então ele tem um consumo de leite e depois com acesso ao creep ele vai ter o consumo do concentrado, isso vai alavancar aí o ganho de peso dele. Então nesse período de 30 dias, o que a gente espera para alcançar esse cordeiro precoce de qualidade? A gente quer que o cordeiro tenha um incremento de 7,5 kg de peso vivo durante esses 30 dias. Então isso está relacionado com o manejo da matriz, mais a oferta do creep. E aí, claro que existem sistemas e sistemas, porém, quando a gente coloca esse cordeiro a pasto, o desafio dele é maior. Principalmente pela oferta dessa pastagem, ela tem que ser muito específica para poder atender a exigência do cordeiro. A cada dia que o cordeiro comeu, a exigência dele não foi atendida, é um tempo que você perdeu de fazer esse cordeiro evoluir cada dia mais no ciclo de produção. É um aumento no custo desse cordeiro. E aqui lembrando que é um momento de alta exigência da matriz para ela poder suprir a exigência dela de produção de leite e entregar uma quantidade de leite que some aí no desenvolvimento dos cordeiros. Seguinte, por que 30 dias? Pode estar se perguntando, por que 30 dias? Quando a gente pensa na produção de leite da ovelha, a gente pega um gráfico aqui da curva dela de produção, olhando aqui por semana, quando essa ovelha passa da 4ª semana de lactação, a produção dela já começou a cair. Então, o pico dela mesmo de produção veio na 3ª semana. Lembrando que não é uma produção de leite, é uma produção de cordeiro. Então, a gente não quer estimular essa produção de leite da ovelha durante muito tempo, porque o leite, depois passado ali 30, 45 dias, ele vai representar já menos da metade aí de entrega de exigência, de entrega de nutrientes da exigência desse cordeiro. Então, sabendo disso, o que tem que
saber como a ovelha tem esse pico aqui de produção e ela vai, né, entregar esse pico, precisa ter um suporte nutricional para ela interessante, para ela não perder a condição corporal, diminuir a produção de leite e aí depois, no todo o processo dela ali, ela atrasar, né, seu intervalo entre partos e aí vai. Como o foco aqui é cordeiro, eu trouxe isso aqui para explicar o seguinte: a ovelha está aqui nos 30 dias. Então, 30 dias, 4 semanas praticamente. A gente busca sempre o quê? Deixa o cordeiro junto com essa matriz nos primeiros 30 dias, para ele poder aproveitar o máximo aí dessa produção de leite dela, não passar por estresse, ficar num ambiente mais controlado, começar a ter início aí no acesso ao CRIP, e depois dos 30 dias ele começa o desmame, né, que seria a mamada controlada, porque a ovelha em si já não tem tanto potencial de produção de leite, e aqui se você continuar entregando uma nutrição muito, né, com quantidade de nutriente para ela produzir leite, você pode estar forçando esticar uma curva que não tem mais o porquê disso dentro do sistema de produção quando a gente pensar também na parte financeira. Então existe essa divisão nos 30 dias para poder amarrar diversos aí pontos, mas o principal, né, do porquê 30 dias é porque a gente sabe que em 30 dias a ovelha vai alcançar o pico dela de produção e vai conseguir suprir a demanda do cordeiro, que ali depois do 15º dia ele já vai iniciar, aproximadamente, né, ele vai iniciar o consumo do concentrado, substituindo cada vez mais o nutriente vindo do leite e propiciando depois um desmame sem estresse, tal, que a gente vai falar na sequência aqui.